Olá, bom dia a todos. Eu sou Fabrini Rezena, responsável por eventos da Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecer a participação de todos neste webinar. Antes de iniciarmos, quero também pedir desculpa a todos os participantes, pois a nossa plataforma fez um envio equivocado do horário, onde nós iniciaremos oficialmente agora às 11 horas da manhã. Hoje nós falaremos sobre os benefícios e impactos do ChatGPT na prática jurídica, com a participação dos doutores Rony Van Zoff e Daniela Serafino, advogados e sócios do escritório Oxy Bloom, e de Tainá Carneiro, CEO da Future Law. Antes de iniciarmos também, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições e tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que temos disponível. E também vocês podem enviar mais perguntas pelo chat durante o webinar. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Dr. Rony. Obrigado, Pravline. Bom dia a todos e a todas. Satisfação enorme estar ao lado aqui da minha querida amiga e sócia Daniela Serafino para debater esse tema. Também da querida Tainá Carneiro, da Future Law. Enfim, tema super quente, né? Todo mundo debatendo, estudando bastante, experimentando bastante, né? Quando sai algum tipo de evento que fala que os especialistas sobre ChatGPT debaterão um tema, já desconfiem, né? Porque não tem especialista em ChatGPT, né? Tem muita gente curiosa, estudando e se aprofundando, sim, muito nesse tema, e não é diferente aqui com nós três, né? Então, é claro que existem mais dúvidas do que respostas, mas a nossa ideia aqui é trazer justamente um pouco dessas dúvidas e um pouco daquilo que a gente vem experimentando, né? Principalmente aí com os nossos clientes de uma forma geral e também estudando bastante esse tema. A gente combinou aqui, eu, a Dani, a Tainã, de eu fazer primeiro uma contextualização sobre IA generativa, ChatGPT, e também algumas questões de implicações éticas e jurídicas, usando 15 minutos do tempo. Depois eu vou passar a bola para a Dani Serafino, falar um pouquinho das aplicações para o direito, o contexto da inovação jurídica, também a Dani vai ter 15 minutos. E depois a Tainá fecha essa rodada inicial também com 15 minutos, falando sobre aplicações práticas do ChatGPT e orientação de utilização, né? Então, totalizando aí mais ou menos 45 minutos, depois vão sobrar de 10 a 15 minutos para perguntas e respostas. A Pauline comentou, a gente já recebeu várias perguntas super legais, muitas delas vão ser endereçadas aqui diretamente, outras a gente deixa para o final para os nossos comentários, enfim, mas ser uma manhã super produtiva, a gente está bastante animado aqui. Antes disso, queria fazer aqui um merchan de alguns livros pela Thomson Reuters que a gente tem, um que a gente coordenou aqui, eu, a Dani, com a Aline, sobre Legal Innovation, o futuro do direito e o direito do futuro, que a gente traz algumas questões de aplicações práticas de inteligência artificial. Um outro aqui sobre inteligência artificial, em que eu tive o prazer de coordenar com o Andrei Gutierrez, Sociedade, Economia e Estado. Bem grossinho aqui, para quem não conseguir dormir à noite, dá para ler um pouquinho e vai pegar no sono fácil. Um outro sobre Data Protection Officer, aí a função do encarregado, que eu tive o prazer de coordenar junto com o Henrique Fabretti e o Renato Opsegun. Enfim, alguns livros aqui legais pela Thomson Reuters, que é um evento que a gente está fazendo aqui pela casa. Mas vamos lá, pessoal, sem mais delongas aqui. Dani, Tainá, bom dia. É um prazer aqui ter vocês com a gente hoje. Só dando um bom dia aí vocês também para se apresentarem, por favor. Super bom dia. Acho que delícia primeiro falar desse tema, né? Acho que, como o Rony falou, é hype, mas é um tema que tem sempre novidade. Todo dia tem novidade, né? Então, é muito gostoso a gente poder acompanhar, né, a história sendo feita, né? E que privilégio nosso aqui poder debater sobre isso ao lado, né, de duas pessoas incríveis, Tainá e Rony. Exatamente. Um bom dia, pessoal. Muito obrigada. Também reitero as desculpas pela nossa entrada tardia, né, para esse descompasso, mas podem ter certeza que a gente está muito animado, está com muita energia para compartilhar o máximo, até na medida do que a gente já conseguiu absorver, né, porque todos os dias tem uma notícia nova, tem uma inovação acontecendo, tem alguém conseguindo encaminhar um prompt diferente. Então, tudo que a gente pôde recolher até aqui, podem ter certeza que a gente vai fazer questão de compartilhar. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Acho que o primeiro ponto é sempre relevante a gente estar debatendo esse tema, porque o jurídico ele é cada vez mais estratégico e deve ser voltado para os negócios das empresas de uma forma geral. A gente vê cada vez mais o jurídico ali na mesa de decisão, junto com outras áreas de negócio, e isso é fundamental, e a gente vê mais uma vez nessa questão voltada para o ChatGPT. E é por isso que é fundamental, né, a disponibilidade, a agilidade, ter opiniões estratégicas que sejam decisivas, fundamentalmente aí com linguagem simples para que as áreas do negócio possam entender efetivamente
quais são os riscos e dar seguimento aos projetos ponderando esses riscos. E para que tudo isso seja possível, é essencial, é fundamental contar com o máximo de tecnologia, informações e dados existentes. Qualquer profissional hoje em dia, incluindo, obviamente, advogados, que não utilizarem de forma eficaz novas tecnologias, eles serão facilmente substituídos por aqueles que as utilizam, né? Ou seja, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, que eu já vou explicar mais para frente um pouquinho do conceito, como o ChatGPT, se isso é uma ameaça ou não, né? Para todos os profissionais que atuam em linha de produção, repetição, cópia de conteúdo, e aqueles que não se utilizam da própria tecnologia para maior eficiência, claro, sempre de forma segura e responsável, sim, isso é uma ameaça. A gente sempre precisa extrair o melhor de humanos e das máquinas e reconhecer a importância aí da complementariedade em ambos, e não a substituição, né? Ou seja, o melhor autor de um texto não é uma IA como o ChatGPT, nem um ser humano, mas talvez seja um ser humano usando a inteligência artificial generativa com sabedoria, como recentemente disse o grande jurista italiano Luciano Floridi. Não é por acaso que a gente vê, acho que a Dani vai comentar um pouquinho na parte dela, crescendo a necessidade dos engenheiros legais de prompts, né, que são esses comandos que são dados para gerar as melhores respostas jurídicas. E acho que a Tainá também vai comentar um pouquinho sobre isso depois. Mas, enfim, o que é essa IA generativa em si, né? A IA generativa é uma tecnologia que permite que máquinas criem novos conteúdos usando aquilo que ela aprendeu com base em dados e informações, que são os datasets já existentes, como texto, áudio, vídeo, imagens e códigos. Daí generativa. O GPT do ChatGPT significa Generative Pre-trained Transformer, ou seja, um modelo de IA que usa redes neurais profundas para gerar linguagem natural a partir de um determinado prompt, que a gente vai falar muito aqui, que são esses comandos. A IA generativa, ela difere das aplicações da IA que a gente sempre conheceu, porque são centradas em extrair padrões em grandes conjuntos de dados, justamente pela capacidade de criar algo novo. Novamente, daí a IA generativa. Para vocês terem uma ideia, quando o ChatGPT 3 foi anunciado em 2020, ele tinha 175 bilhões de parâmetros, né? E aqui é bom explicar um pouquinho do que são esses parâmetros. Um parâmetro é uma variável aprendida durante o treinamento do modelo. Normalmente, um modelo com mais parâmetros, ele é melhor, porque ele é mais eficiente. No GPT-3, haviam, portanto, 175 bilhões de parâmetros utilizados pelo ChatGPT-3. No ChatGPT 3.5, passou a ser utilizada a técnica conhecida como Reinforcement Learning from Human Feedback, ou seja, aprendizado por reforço com feedback humano, que basicamente usa feedbacks dos usuários para fornecer respostas cada vez mais rápidas, precisas e inteligentes. Eu fiz um teste com o ChatGPT-3 de uma charada, né? A charada é a seguinte: a mãe do João teve 4 filhos, João, Maria e Pedro. Eu perguntei para o ChatGPT-3, qual é o nome do 4º filho, né? E aí ele respondeu, não é possível determinar o nome do 4º filho, pois ele não foi mencionado. Se a gente passa para o ChatGPT 3.5, com essa questão do reforço por feedback humano, eu complemento a resposta. E eu falo o seguinte para o chat, a resposta da minha pergunta está na própria pergunta. E aí o ChatGPT 3.5 responde, desculpe, eu não havia percebido. O 4º filho se chama João. Ou seja, ele vai aprendendo com feedback humano de todos aqueles usuários que utilizam. E agora o ChatGPT 4 foi lançado em março de 2023. Ainda é uma incógnita sobre a quantidade de parâmetros, mas falava-se antes do lançamento em 100 trilhões, ou seja, passando de 175 bilhões para 100 trilhões. Não é isso, provavelmente, mas aumentou, provavelmente, consideravelmente esses 175 bilhões. Tá? Obviamente que, além do ChatGPT, vinculado à Microsoft, há uma forte corrida pela IA generativa. A Alphabet tem o Bard, o Meta lançou recentemente também o seu, e também, mais recentemente, a Amazon com o Bedrock, de uma forma geral. Então, há uma corrida efetivamente concorrencial pelas Big Techs sobre a IA generativa. E alguns números efetivamente impressionam aqui do nosso tema. Em 2022, os investidores injetaram pelo menos 1,37 bilhões em empresas de IA generativas em mais de 78
negócio, segundo informação da PitchBook. Até 2025, vejam só esse número da Gartner, pessoal, 10% de todos os dados produzidos serão gerados por IA generativa e 30% das mensagens de saída de grandes organizações serão geradas sinteticamente por IA generativa. O investimento global em IA aumentou de 2,75 milhões em 2015 para 93,5 bilhões em 2021. E o mercado ele está projetado para atingir, até 2028, 422,37 bilhões. A OpenAI do ChatGPT, ela é avaliada em cerca de 29 bilhões de dólares, segundo o Wall Street Journal. E também um outro número que é bastante comentado e compartilhado é o tempo que demorou o ChatGPT para atingir 1 milhão de usuários, pessoal. Enquanto o Netflix demorou 3 anos e meio, o Twitter demorou 2 anos, o Facebook demorou 10 meses, o Spotify 5 meses, o Instagram 2 meses e meio, o ChatGPT ele atingiu 1 milhão de usuários em 5 dias. Né? Não é à toa que essas ferramentas estão sendo utilizadas para desenvolver, prototipar e debater praticamente tudo. A Tainá vai mostrar exemplos práticos, mas layout de marketing, conceitos de filme, obras de arte, ilustrações de revistas, histórias em quadrinhos, tatuagens, roteiros de viagem e, é claro, trabalhos jurídicos, como notificações, petições e pareceres. E aqui entra uma parte da minha fala inicial super relevante sobre os aspectos jurídicos e éticos em relação à IA generativa. Né? Primeiro ponto de reflexão, a questão de desinformação e respostas erradas. Porque os textos oriundos dos comandos, dos prompts, muitas vezes, eles podem parecer coerentes, podem parecer corretos, mas podem ser aí errados, né? Pois eles são desenvolvidos por meio da IA, por base de conteúdos, muitas vezes, que não são filtrados e podem ser incorretos ou não confiáveis, dependendo dessa base de conteúdo curada. A outra questão é a moderação de conteúdo em si, uma grande discussão que a gente vê das plataformas de uma forma geral, mas existe já uma questão de moderação de conteúdo muito relevante em relação ao uso de IA, ou seja, os filtros existentes, eles podem não serem eficazes de capturar e mitigar conteúdo impróprio ou ilícito. Por exemplo, você dá um comando para uma programação de um código malicioso, ou você dá um comando para produzir uma deepfake para fraudes, ou você dá um comando para fazer engenharia social para aplicar golpes de uma forma geral. Né? Claro que a OpenAI, assim como outras, estão se esforçando para essa moderação de conteúdo, mas a gente viu recentemente, né, que a criatividade humana era bastante contundente. Um caso recente, houve uma publicação enganando, né, o ChatGPT para listar ali sites que disponibilizam pirataria de determinados conteúdos. Né? Então, ou seja, como não burlar as regras ali de moderação de conteúdo. Um outro ponto aqui relevante está voltado para vieses discriminatórios, né? Com potencial de prejudicar indivíduos ou reforçar preconceitos já existentes. Então, uma das IA generativas da OpenAI, né, é o DALL-E, né, que gera imagens por meio de prompts. Então, eles mesmos divulgaram em 6 de abril de 2022, se você dava o comando prompt CEO para gerar imagens, as imagens que apareciam de CEO eram só de homens brancos engravatados. Não tinha uma mulher, não tinha um negro ou uma negra ali naquelas imagens, né? Ou seja, vieses discriminatórios já existentes na sociedade. Se você, em 1º de abril de 2022, colocava no comando, no prompt, uma foto de um assistente pessoal, o que aparecia, mesmo estando no português o comando em masculino? Só fotos de mulheres como sendo assistentes pessoais. Já se você colocava um prompt de um casamento para gerar uma imagem de um casamento, todas as imagens geradas de um casamento em 6 de abril de 2022 eram imagens de casamento heterossexuais. Né? Ou seja, é muito importante a gente ter essa questão da possibilidade de utilizar a IA para mitigar esses preconceitos já existentes e não para potencializar esses preconceitos. Um outro ponto bastante relevante aqui de prevenção é a questão do Data Loss Prevention em relação às empresas. Né? Por que isso? Porque
cada vez mais colaboradores estão usando freneticamente o ChatGPT, mesmo sem autorização e governança corporativa. E na prática é possível haver vazamentos de segredos empresariais, mesmo de forma não intencional, por colaboradores que querem até ajudar a empresa, mas acabam inserindo nos prompts, nesses comandos, informações estratégicas ou confidenciais de terceiros, como um funcionário que colou o código-fonte confidencial no ChatGPT para verificar se havia erros nesse código-fonte. Um outro que compartilhou o código com o ChatGPT e solicitou a sua otimização do código de programação. E um terceiro que compartilhou uma gravação de uma reunião para converter em notas para uma apresentação. Ou seja, esse conteúdo que é consumido pelo ChatGPT com feedback para reforçar a inteligência da inteligência artificial pode motivar esse tipo de vazamento. E é por isso que é muito importante você avaliar empresarialmente, né, a questão da política do Bring Your Own AI. Né? A gente já teve o Bring Your Own Device, a gente já teve o Bring Your Own Cloud, o Bring Your Own aplicativo, e agora tem a discussão do Bring Your Own Device. A gente está tendo que lidar com várias situações com clientes para estabelecer as políticas corporativas internas para mitigar esse risco, sem desestimular, obviamente, o uso da inovação. E tem diversas fórmulas, por exemplo, se você utiliza o ChatGPT via API, que praticamente permite que desenvolvedores insiram ali a inteligência artificial diretamente nos seus aplicativos e softwares, a OpenAI, desde 1º de março, não utiliza mais os dados enviados pelos clientes para treinar ou melhorar seus modelos. Uma outra possibilidade é a utilização do Azure OpenAI da Microsoft. Se isso é utilizado via Azure da Microsoft, também esses dados de treinamento são somente utilizados para melhorar o modelo do próprio cliente e não perante terceiros. Ou seja, existem várias fórmulas aí de você potencializar o seu negócio mitigando riscos empresariais. Mas para isso é necessária essa governança corporativa. Uma outra questão super relevante está voltada à privacidade e proteção de dados. Recentemente, a gente viu uma decisão da Autoridade de Proteção de Dados na Alemanha simplesmente banindo na prática o ChatGPT de forma temporária da Itália. Né? E por que isso? Porque a Autoridade de Proteção de Dados da Itália falou que não havia transparência, né? E na prática determinou que até o dia 30/4 a OpenAI ela elabore e disponibilize no seu site informação transparente que explique os métodos e as lógicas subjacentes ao tratamento dos dados ali para os algoritmos. A ausência de base legal ou a nulidade da base legal de execução de contrato. A autoridade italiana falou que não poderia ser utilizada a base legal que a gente tem na nossa LGPD aqui também de execução de contrato, né, que poderia ser o consentimento ou o interesse legítimo, que a OpenAI deveria se debruçar sobre isso. Uma questão voltada ao exercício dos direitos dos titulares também, para permitir aos usuários e não usuários interessados que retifiquem ou eventualmente excluam seus dados. Uma questão muito relevante de proteção de menores de idade, determinando a imediata implementação de sistema de pedido de idade para o cadastro de serviço em relação a menores de dados, e um plano até 31 de maio para que seja conduzido até 30 de setembro para implementar um sistema de verificação de idade capaz de excluir o acesso a usuários menores de 13 anos de uma forma geral, além de uma campanha de conscientização de transparência. Né? Então, essa questão de privacidade e proteção de dados é muito relevante. E para finalizar aqui no meu tempo, falta um minutinho, existem questões voltadas aí para uma preocupação de violação de direitos autorais, marcas e direitos de personalidade, porque as respostas aos comandos podem gerar conteúdo protegido por propriedade material, como marcas registradas, textos, artes, imagens e também direitos de personalidade. A gente lida aqui com vários casos dos nossos clientes de desenvolvimento de deepfake, que obviamente não podem violar o direito de personalidade de terceiros. Então, seria muito importante avaliar isso. Uma outra questão é o direito de exploração do conteúdo gerado pela IA. Será que eu tenho direito de explorar comercialmente aquele conteúdo gerado pela IA? Por exemplo, no caso da IA generativa Midjourney, mesmo quando o conteúdo você paga por ele, o Midjourney se reserva no direito de também utilizar aquilo que foi gerado para você perante terceiros. Então, imagina você construir uma campanha em cima daquilo e, de repente, o Midjourney vende para um concorrente. Isso também é bastante relevante. Né? E uma outra questão é voltada para o plágio de uma forma geral e as ferramentas para combater esse plágio. E, por fim, né,
Outra questão ética é a perspectiva do mercado de trabalho, né? Será que a IA generativa criará mais empregos do que ela vem automatizando? Esse é um debate também que fica em aberto. Enfim, pessoal, essas eram as minhas considerações iniciais, depois eu fico aqui para os debates e para as perguntas, e agora eu passo direto a palavra para a Dani falar sobre as aplicações para o direito e o contexto da inovação jurídica. Dani, por favor. Tô achando que a gente vai ter que fazer o webinar parte 2, viu? Já fica a dica para Tom, porque é tanto assunto que eu já sei do que você fala, não deu para falar tudo que tinha para falar. E eu estava aqui pensando também né, o que falar nesses 15 minutos, porque a gente também tem uma enxurrada de coisas, mas enfim, para contextualizar aqui, né, a minha vertical é de inovação jurídica, então o meu trabalho ele é muito voltado para a gente refletir sobre essas inovações que o direito vem passando, e tem muito material nesse momento de trabalho, porque a gente anda refletindo muito sobre as mudanças da nossa profissão, e aí o ChatGPT, que é o nosso recorte de hoje aqui, eu acho que ele trouxe, né, muito material para a gente pensar. E o interessante foi que em tão pouco tempo a gente viu em quantas vertentes o ChatGPT se infiltrou na prática jurídica e quanto debate a gente já está tendo, ou seja, ele não ficou na fase que, teoricamente, os advogados, a gente é um pouco, por profissão, um pouco avesso a riscos, a gente, às vezes, tem uma cautela, às vezes, na adoção das tecnologias. Nossa profissão ela é entendida não como os early adopters, né, que são aqueles que adotam em primeiro grau uma tecnologia, mas são aqueles que adotam a tecnologia mais para frente, e, na verdade, a gente viu essa tecnologia chegando aí nos computadores dos advogados, chegando, né, para utilização prática, e a gente viu como isso se difundiu no direito. Então, realmente a gente tem muitos exemplos, a gente vai falar um pouquinho aqui. Eu acho que o primeiro impacto, né, que a gente sempre pensa em ChatGPT e inteligência artificial generativa para o direito, é aquela célebre frase, né, seus advogados vão ser substituídos, né, pelos robôs, e aí entendidos, né, por trás dos robôs, a inteligência artificial e agora aí o ChatGPT. E a gente viu o ChatGPT fazendo petição, fazendo notificação, viu, né, ele tateando aí em tarefas que são, né, próprias dos advogados, que nós executamos, e aí assustou todo mundo, e todo mundo começou a pensar, né, nesse grande impacto. E aí a gente tem muitas reflexões sobre isso, e esse final de semana eu estava estudando até um pouquinho o tema, porque o New York Times soltou um artigo super interessante nesses últimos dias sobre a inteligência artificial, está cada vez mais se aproximando da profissão jurídica, já fica aqui a dica também de leitura, e fui ver que o New York Times nos últimos mais de 10 anos, soltou vários artigos sobre é agora que os advogados vão ser substituídos pelos robôs, é agora que isso vai acontecer. Então, há 15 anos ele vem perguntando se é agora, né? E aí não tinha acontecido, como não aconteceu em 2023, mas o que a gente percebe de mudança, né? A gente percebe a tecnologia, a inteligência artificial chegando mais próxima da substituição de tarefas que a gente tem na profissão, que são repetitivas, ou que são tarefas que podem ser escaladas. Então, a gente vê muitas já aplicações em Law-Techs e Legal-Techs já incorporando essa tecnologia nos seus serviços, e o nível de tecnologia que tem sido absorvido por essas Law-Techs, por essas Legal-Techs implementada nos seus serviços, elas vêm numa categoria de conseguir, às vezes, substituir um trabalho que um estagiário ou que um advogado júnior poderia fazer, porque ela se baseia muito em pesquisas, em resumos de relatórios, de olhar, às vezes, para a jurisprudência e poder fazer um grande compilado. Então, a gente está chamando que o grande impacto inicial que a gente percebe é o impacto nas atividades desse nível da profissão, que é considerado um assistente jurídico. Então, muitas Legal-Techs e Law-Techs estão até apelidando os seus novos serviços como o seu novo assistente jurídico virtual. Então, você não precisaria ter mais um estagiário sentado do seu lado e esse poderia ser substituído. Por conta dessas questões todas, a gente vê pesquisas muito bombásticas e que vem realmente sacudir e faz a gente refletir, como duas que surgiram, uma de uma grande universidade americana e outra encabeçada pelo banco Goldman Sachs, que falou sobre as profissões que vão ser altamente impactadas pela inteligência artificial generativa. E a gente vê ali, né, com certa preocupação, a profissão jurídica aparecendo em segundo lugar como a profissão que teria maior impacto de substituição ou de impacto nas suas atividades por uma inteligência artificial generativa. Por quê? Qual foi o critério que eles utilizaram? Eles mapearam as atividades profissionais de muitas profissões e se ela tinha 50% de chance daquelas tarefas poderem ser absorvidas ou praticadas ou feitas com a inteligência artificial, ela teria sido classificada como uma classificação
perigosa de substituição. É como se tivesse um potencial de dar uma automatização muito maior daquela atividade, e o nosso direito legal está em 44% de uma atividade profissional que poderia ter um grande impacto com a inteligência artificial generativa por ser automatizada e substituída muitas de suas tarefas. A gente só perde para a área da administração, suporte administrativo, que tem 46% nessa pesquisa. As pesquisas são ainda muito recentes, né, mas elas começaram a pipocar e surgir, e nas duas que já surgiram, o direito aparece ali como, né, as profissões mais impactadas. Então, gente, realmente temos que olhar para isso. Realmente existem impactos da inteligência artificial na nossa profissão, e a gente precisa olhar de que forma a gente vai lidar, né, com esse impacto. A gente vai lidar de uma forma que vai nos assustar e a gente vai entrar nessa vibe, né, de os advogados vão ser substituídos e cadê a nossa profissão, né, e vamos fazer campanha nas ruas pela profissão jurídica, ou a gente vai olhar isso com um olhar talvez de oportunidade, mas principalmente da gente olhar para dentro de nós mesmos e perceber qual vai ser esse advogado do futuro, qual é o perfil desse advogado do futuro. Que algo vai mudar, está muito claro, e cada vez as pesquisas têm apontado nesse sentido. Mas como é que nós vamos lidar com essa mudança, está na mão de cada um de nós profissionais. Então, eu selecionei aqui algumas notícias que acho que cabe a gente colocar aqui, né, de como o ChatGPT permeou já no mundo jurídico em tão poucos meses e de como isso tem sido utilizado, para depois a gente partir para uma reflexão final aqui sobre a nossa profissão e quais os caminhos, né, para a gente deixar aqui um tom de otimismo, né, de que forma a gente pode se aproveitar desse momento para que a gente mude como profissional e adquira novas habilidades. Então, né, uma das primeiras notícias que se tem é que o ChatGPT passou na prova da OAB. Né? Então, ele não só passou na prova da OAB no Brasil, como ele passou na prova da OAB da Bar Association, que é a OAB americana. E aí, a gente percebe também, bem o que o Rony colocou na parte dele, né, uma evolução tão rápida das versões do ChatGPT. Porque ele passou na prova da OAB com a versão 3.5, mas ele também passou na OAB com a versão 4. E na versão 4, ele supera em muita performance dos humanos, né, dos estudantes de direito que estão prestando aquela prova. Então, eles olharam em várias matérias, imagina direito civil, constitucional, contratos, enfim, as matérias do Bar Association, que é uma prova de habilitação para a ordem, e o ChatGPT superou essa média do estudante que vai muito bem nessa prova com uma larga distância. A gente também percebe isso quando foi aplicado aqui no Brasil, até, né, um estudo conduzido pela B2L também, que participou desse movimento de olhar como é que esse ensino jurídico, né, como é que a gente vai ser esse ensino jurídico do futuro, uma vez que a máquina consegue passar na prova da OAB. O que a gente está requisitando dos nossos futuros advogados, dos futuros profissionais jurídicos, uma máquina consegue responder e consegue estar ali, né, conduzindo um conhecimento de uma habilitação na profissão. Outro impacto que a gente ouviu é um juiz redigindo uma sentença, né? Então, isso também foi uma notícia que movimentou o mundo jurídico, porque um juiz na Colômbia, que tinha ali um caso de saúde, né, um caso de autismo, ele teria redigido a sentença usando o ChatGPT, e aí foi muito impactado, os juízes poderiam utilizar, não poderiam utilizar, ele fez a sentença, ele analisou o caso, e aí foi toda essa polêmica em volta do assunto. Em resumo, o juiz se pronunciou que não é que ele não fez nada no caso, né, que ele jogou as informações do ChatGPT e o ChatGPT redigiu a sentença, não foi isso, mas que ele fez os prompts, né, e aí de novo o reforço que a Tainá vai falar muito também, a qualidade desse prompt que a gente coloca na ferramenta, mas ele colocou ali informações do caso, colocou informações sobre o que ele iria decidir e pediu um auxílio nessa redação para compilar todos esses dados numa redação de sentença. Então a gente viu isso sendo feito também. Tivemos notícias de escritórios de advocacia fora do Brasil já utilizando o ChatGPT para sua comunicação, né? Então redigindo ali os posts da rede social do escritório, né? Fazendo ali a comunicação das suas newsletters sobre inovações jurídicas ou sobre assuntos do direito, e aí essa área de comunicação desse escritório estaria usando o ChatGPT para essa redação desse tipo de assunto. Outro desdobramento que a gente viu, que esse foi super interessante, foi aí o surgimento da primeira vaga, né, de um novo perfil de vaga jurídico, né, que é o Legal Prompter Engineer. Então, esse engenheiro de prompter para o jurídico. Foi uma vaga que surgiu num escritório americano
E aí os requisitos, era muito interessante quando os requisitos eram experiência, né, com o ChatGPT. E essa vaga surgiu alguns meses atrás, onde existiam poucos meses de ChatGPT, ou seja, com poucos meses a pessoa deveria ter uma certa experiência para se candidatar a uma vaga desse Legal Prompt Engineer. Quando eu tive contato com essa notícia, me gerou muitas reflexões sobre aí uma possível mudança de perfil profissional, né, de vagas. A gente nos escritórios, que aqui é um pouco do nosso recorte, a gente não tendo só vagas para advogados, mas talvez tendo vagas para pessoas que são programadores, analistas de dados, que podem ter esse recorte de saber fazer bons prompts para o mundo jurídico. Então, é um novo perfil de vaga que se mostra aí no universo jurídico e que eu acredito que vai ter um grande crescimento nos escritórios e nos departamentos jurídicos também, para que a gente consiga aproveitar essa ferramenta de uma maneira realmente, né, eficaz, que ela possa ter ali, ela dá um retorno para o universo jurídico se a gente faz as perguntas corretas, né? Sempre relembrando todas as questões que a gente tem de discussão aqui sobre as aplicações éticas e sobre vazamento de dados. Então, a gente vai colocar informações de clientes no ChatGPT, a gente vai colocar coisas que nós estamos sujeitos à confidencialidade, a gente vai colocar essas informações para que o ChatGPT redija uma petição ou que ele dê uma opinião sobre um caso, né? Até então esse limite que a gente tem como profissional jurídico de usar a tecnologia sem violar, né, o que a gente tem aqui por profissão como ética, como os dados dos nossos clientes, a informação dos nossos clientes. Aí a gente chega um pouquinho também em questões de violação, né, de marca, que os advogados vão precisar passar a entender também como é que marcas podem ser violadas, às vezes, nesse universo, de como é que esses advogados vão endereçar, e muita utilidade com relação a ChatGPT e inteligência artificial para a prática mesmo do direito, ou seja, a gente tem aqui um viés não só sobre o que a gente estava comentando antes, sobre a inovação da profissão jurídica, a postura que esse profissional jurídico vai ter que ter diante dessas novas ferramentas e como ele vai se utilizar delas para o dia a dia do seu trabalho, mas também uma reflexão sobre os advogados precisam entender cada vez mais essas tecnologias para conseguir exercer o core da sua profissão, que é conseguir dar as orientações jurídicas corretas para os seus clientes, né? De que forma eles vão conseguir dar uma orientação correta sobre uma violação ou não, no caso aqui de exemplo, né, de um direito autoral que ocorre num ambiente como esse, se eles não entendem minimamente do como funciona a tecnologia, de que forma ela pode ser utilizada e dos seus impactos. E aí, estava pensando aqui, né, em outros aspectos para comentar com vocês. Um dos aspectos que eu queria comentar é sobre o que a gente tem visto de forma muito, muito rápida, que é a adoção, né, dessas tecnologias dentro de Lawtechs e Legaltechs ao redor do mundo. Já temos algumas aqui no Brasil, mas principalmente ao redor do mundo, de uma forma muito rápida. E como essas Legaltechs e Lawtechs vão fazer parte do nosso ecossistema jurídico de utilização pelos escritórios, pelos departamentos, pelos advogados, e que então essa tecnologia ela não vai ficar só nessa teoria de que a gente, como advogada, tem uma aba ali aberta, né, no nosso computador, que a gente vai usando ali o ChatGPT nesse paralelo do nosso dia a dia, das nossas atividades, mas muitas vezes tecnologia já estando, né, embedada, já estando internalizada dentro de ferramentas que são focadas para os profissionais jurídicos, que já estão ali dentro para serem utilizadas pelos advogados em análise de jurisprudência, em resumo, em análise de contratos. Então, a gente começa a ver a tecnologia já sendo incorporada para automatizar tarefas dos advogados, como revisão de contratos ou outros tipos de análise. Então, a gente começa sair um pouco dessa teoria ou de uma utilização teoricamente paralela da profissão, como se fosse, né, a nossa aba paralela ali para uma consulta, mas a gente já vê essa tecnologia dentro das ferramentas que são utilizadas pelos advogados, que cada vez vão ser mais utilizadas, porque a tecnologia é a grande trend, né, de inovação no mundo jurídico, é a adoção da tecnologia dentro do trabalho jurídico, e a gente começa a perceber isso sendo incorporado muito rapidamente por essas Lawtechs e Legaltechs, chegando aqui na nossa mesa aqui de trabalho. Eu mesmo estou em várias, né, listas de espera de utilização para testes de muitas dessas ferramentas para a gente analisar o impacto disso, a usabilidade, né, e todas essas questões. Enfim, gente, quero concluir aqui que eu acho que inteligência artificial generativa, ChatGPT, vai fazer parte da prática jurídica, que nós, advogados, temos que tentar olhar isso de uma forma positiva, e o que a gente tem que olhar de forma positiva é refletir sobre aonde está a nossa entrega estratégica para os nossos clientes, né? E de que forma a gente vai ser treinado para criar novas habilidades quando a gente está falando
de inteligência artificial. Nós, advogados, precisamos incorporar isso e saber como usar essas ferramentas, porque nós precisamos adquirir essas novas habilidades para a gente conseguir praticar e colocar isso em prática, na verdade, né? E não ser substituído, mas, na verdade, a gente acompanhar essa evolução da tecnologia, que os advogados, às vezes, têm um pouco de dificuldade de entender e de acompanhar essa tecnologia como algo bom para o direito, né? A gente não ficar avesso, mas a gente abraçar isso e entender que isso pode melhorar a nossa profissão e melhorar a nossa entrega do nosso serviço jurídico. Mas aí, né, pensando na prática, né, alguns advogados, como eu falei, já tem na sua aba paralela ali, né, o ChatGPT aberto para usar, mas muita gente ainda com receio ou não sabe como usar. Então, assim, precisamos entender, né, como é que isso vai no nosso dia a dia, e acho que Tainá, acho que tem muito a contribuir nesse ponto também, né, colocando um pouquinho da sua experiência, do que você tem visto e como isso tem sido utilizado na prática do dia a dia dos advogados. Obrigada pela deixa, Dani. Nossa, realmente a gente vai precisar de um encontro parte 2, porque são muitas informações e eu, inclusive, estou aprendendo muito, porque realmente é uma profusão de informações, isso não só dentro do mundo do ChatGPT, né? Mas vou tentar ser o mais condensada aqui possível, para que a gente consiga compartilhar bastante informação e que seja útil, que vocês consigam sair daqui. Meu objetivo, sempre que eu termino uma fala, é ter a certeza de que alguma coisinha vai poder ser aplicada, vai ser utilizada de forma prática. Então, vamos à mão na massa. Conforme Rony e Daniele muito bem apresentaram, a gente tem uma série de mudanças acontecendo dentro de um nível de aceleração e de liquidez muito grande. E aqui hoje, na minha fala, eu quero falar sobre 3 pontos que eu acredito que vão habilitar todos que estão aqui hoje presentes a utilizar e manusear essa nova tecnologia, que tem tanto a sua versão gratuita como a sua versão paga, ou seja, é uma tecnologia acessível em alguma medida para que todos possam se beneficiar. E a gente tem, sim, uma série de metodologias possíveis para que o uso dessa tecnologia seja bem direcionado, seja o mais otimizado possível. Um dos pontos que eu sei que a Dani trabalha bastante, e a gente vem discutindo já há muitos anos também junto com a Thomson Reuters, são as habilidades que não estão diretamente relacionadas aos conhecimentos técnicos jurídicos. É óbvio que é muito importante e, de forma alguma, a gente vai ter a possibilidade de se utilizar dessas novas ferramentas, das ferramentas de geração de inteligência, de geração de informação, sem que isso passe por profissionais, sem que isso passe por um ser humano que tem um conhecimento técnico. A gente sempre vai precisar dessa filtragem, mas é impossível a gente extrair as informações da forma mais otimizada possível sem que a gente desenvolva uma habilidade que a gente trabalhou lá quando a gente estava no jardim de infância e que muitas vezes durante a faculdade de Direito tentam retirar essa habilidade da gente, que é a criatividade. O ChatGPT e todos os sistemas de inteligência artificial que se baseiam dentro do conceito de interatividade se beneficiam e muito do quão mais o usuário da interface tem o conhecimento técnico somado ao conhecimento da criatividade, o desenvolvimento da criatividade, para que a gente consiga ser específico, para que a gente consiga interagir com essa plataforma de uma forma útil, sem que a gente precise de muito tempo para extrair a informação precisa que a gente necessita para a nossa profissão. E aí, como Dani e Rony muito bem explicaram, a gente está falando de uma ferramenta que tem utilidade na área jurídica, mas em basicamente todos os aspectos das nossas vidas. Então, eu recomendo muito, até para aqueles que ainda não se sentem muito azeitados nessa interação com a plataforma, que se utilize essa plataforma para outros fins que não apenas jurídicos, porque isso também vai ajudar a complementar a forma, né, e a nossa formação, porque a verdade é que a gente já tem aqui agora o Legal Prompt Engineer, né, que é o engenheiro de comandos jurídicos.
que inclusive é um dos conteúdos que a gente vem tentando trabalhar e desenvolver do ponto de vista da metodologia aqui na Future Law, mas a gente está falando de uma habilidade que inevitavelmente, inexoravelmente vai ser demandada para absolutamente todos os profissionais. Então, pode ser que a gente tenha aquele profissional que vai ser especificamente demandado para essa habilidade, mas como a gente está falando de uma ferramenta, de uma utilidade que é tão universal, todas as empresas, todos os negócios, todos os departamentos jurídicos, escritórios vão, e também no mundo acadêmico, vão se beneficiar desse conhecimento. Então, todos precisamos trabalhar as habilidades dos comandos jurídicos, as habilidades que nos permitem interagir da forma mais precisa e mais otimizada possível. E é por isso que a gente vai falar agora sobre os usos possíveis no campo jurídico, sobre como acessamos e por onde começar, e também alguns cuidados necessários, sempre importante. Bom, então, quanto aos usos possíveis da ferramenta em ambientes jurídicos, a gente pode utilizar a ferramenta, e aqui tudo que eu exemplificar, estejam atentos que são exemplificativos, aqui eu de forma alguma estou limitando, aqui eu vou apresentar para vocês o que a gente tem dentro do que já foi apresentado, a gente já tem até alguns cases, principalmente fora do Brasil, de utilizações muito otimizadas da ferramenta. Então, aqui a gente tem a possibilidade de utilizar a ferramenta para análise de documentos, para pesquisa de leis, para redação de documentos, para interagir com perguntas e respostas de forma dinâmica e para preparação de reuniões e audiências. Aqui, totalmente exemplos. A gente pode ir muito além dentro do mundo jurídico. E aí, como que a gente acessa o ChatGPT? Ele é gratuito? O ChatGPT se popularizou por ser uma inteligência artificial gratuita e de fácil acesso. Então, no início de 2023, a OpenAI lançou uma versão paga da solução, o ChatGPT Plus. Ainda assim, o ChatGPT segue sendo acessível de forma gratuita. Então, a ferramenta está disponível no endereço chat.openai.com e, para começar a usar, basta fazer um login. Passada essa fase, né, e aí vocês fiquem à vontade para, enquanto eu vou falando e explicando, vocês também acessarem aí a ferramenta, já abrirem o link, já começar a usar, ou dar continuidade ao uso que vocês já iniciaram. Como que a gente poderia usar essa ferramenta dentro, por exemplo, de um âmbito de escritório ou do âmbito de um departamento jurídico? E aí a gente está falando aqui da possibilidade da gente utilizar o ChatGPT para a redação de documentos jurídicos precisos e bem estruturados. Isso inclui petições, isso inclui contratos, correspondências. E o primeiro passo para fazer isso é definir qual tipo de documento precisa ser redigido. E essa informação deve constar no comando, deve constar no prompt. Prompt é sinônimo de comando. E no mundo da tecnologia, no mundo da programação, é um termo muito utilizado, porque toda a interação que acontece com a tecnologia, ela se dá a partir dos prompts, a partir dos comandos. A gente precisa solicitar a ferramenta para que ela opere segundo a nossa necessidade. E então, quanto mais específico, quanto mais criativo, quanto mais interativo for a construção desse comando, melhor será o resultado que a gente demanda, melhor será a resposta da tecnologia. Então, num segundo momento, após definir qual é o nosso prompt, a gente precisa fazer o levantamento de informações contextuais. Então, qual é o objetivo da nossa interação? Quais são os dados das partes envolvidas no negócio jurídico em questão? Tudo isso precisa estar constando dentro da conversa, dentro do diálogo com a ferramenta. Num segundo momento, a gente está falando agora de solicitação. Então, vamos lá. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês sobre essa possibilidade de solicitação. Então, aqui eu posso falar, por exemplo, por favor, escreva um contrato de prestação de serviço para uma empresa de tecnologia da informação. Ou, por favor, escreva uma correspondência oficial para notificar a rescisão de um contrato de prestação de serviço. E aí, é muito importante, quando a gente desenvolve a solicitação e encontra essa estrutura, é muito importante que o ChatGPT entenda quem ele é, qual é o papel que ele tem dentro dessa função. E aí, parece um jogo de RPG, mas a gente precisa pedir que o chat
se posicione como uma pessoa especialista dentro do objeto que você precisa. Então, por exemplo, se aqui eu preciso do desenvolvimento de um contrato de prestação de serviços de uma empresa de tecnologia da informação, então eu preciso, antes de fazer essa solicitação, contextualizar. Bom, agora você é um especialista da área de tecnologia da informação, é um advogado especialista. Agora você é um advogado especialista da área de propriedade intelectual, porque isso vai modulando a função da inteligência artificial de modo que ela filtre a informação. Ela vai começar a fazer essa filtragem de informação de modo que o processo de elaboração da resposta vai se dar de forma específica. Então, a inteligência artificial, ela tem essa capacidade no ChatGPT, ela tem a capacidade de se modular conforme a função, conforme o papel. A gente precisa apenas designar quem é você agora, quando você for me dar essa resposta. A gente precisa informar isso para a inteligência artificial. E aqui eu posso pedir, por favor, escreva correspondência oficial para notificar a rescisão de um contrato de prestação de serviços. As partes desse contrato são essa e essa. É um contrato que está tratando desse tema específico. Você, na redação desse contrato, é um especialista que entende do modelo de prestação de serviços dentro desse formato específico. Aqui, por exemplo, no desenvolvimento de um parecer jurídico dentro do âmbito de sorvetes, de alimentos sorvetes, conforme a regulação da Anvisa, dentro de um contexto da última década. Todas essas informações precisam constar. Então, por exemplo, por favor, escreva um parecer jurídico sobre a aplicação da Lei de Proteção de Dados em uma empresa de comércio eletrônico, ou uma petição para solicitar a anulação de uma multa administrativa. Todos esses comandos, todos esses prompts que são solicitados, eles precisam ser solicitados de forma específica, com o máximo de informações possíveis. E aí tem um desafio, que foi muito bem mencionado aqui por Dani e Rony, que é o compartilhamento dos dados, o compartilhamento das informações que é realizado. Há 2 semanas atrás, eu estive no encontro com o Departamento Jurídico Global e foi muito bacana, porque eram jurídicos e advogados de diversas partes do mundo, estavam todos muito curiosos para entender o formato desses prompts, e aí uma das perguntas que eu recebi foi: bom, então eu posso fazer o upload do meu contrato, de um contrato meu de prestação de serviços, por exemplo, e pedir para a ferramenta avaliar se existe alguma cláusula que poderia ser melhorada dentro desse contrato? Sim, e aí a nossa resposta foi sim e não. Sim, porque, de fato, a ferramenta tem a capacidade de fazer esse nível de análise. Por outro lado, a gente está falando do compartilhamento de dados. Então, tudo que for compartilhado, independente da versão que se utiliza do ChatGPT, na versão paga, na versão Plus, na versão gratuita, essas informações, elas ainda são passíveis de serem indevidamente compartilhadas de formas indiretas. A gente está falando aqui de uma inteligência que está sempre se remodulando, se reformulando. Aqui o Rony compartilhou com a gente que em questão de meses a gente saiu do número de bilhões para número de trilhões de informações que são processadas a cada segundo, a cada minuto. Então, a informação que a gente fornece à inteligência artificial, ela talvez não seja de forma direta disponibilizada e compartilhada, né, e vazada, mas de forma indireta isso é sim um risco para a empresa. E aí o que eu entreguei como solução, que é o que eu vejo já alguns advogados, alguns engenheiros de comandos fazendo, é o recorte. Então, a gente tenta recortar aquela documentação jurídica para entregar para o ChatGPT recortes específicos, de modo que a documentação como um todo ela não seja violada. E esses recortes eles podem ser construídos de forma mais anonimizada. Então, é um trabalho também de criatividade, é um trabalho também de reformulação das informações que são concedidas à ferramenta, de modo que a gente consiga aproveitar, consiga tirar proveito de toda essa técnica, de todas as informações que o ChatGPT, que a ferramenta pode nos fornecer, otimizando, simplificando, tornando mais acessível o nosso trabalho,
por outro lado, mantendo a confidencialidade, mantendo as boas práticas de proteção de dados para a organização. Bom, então eu também posso pedir ao ChatGPT qual é a lei que regulamenta a contratação de funcionários do Estado X, quais são as penalidades previstas para infrações de direitos autorais no país Y. Vale lembrar que a gente está falando de uma tecnologia que ela não fornece as respostas conforme pesquisas simultâneas online. Então, não é um formato Google de oferecer respostas, não é um formato on time, atualizado, conforme a última notícia que foi publicada. A gente está falando de uma ferramenta que tem uma limitação de data. Então, ela absorveu essas informações até uma determinada data. Salvo engano, Rony e Dani, vocês podem me corrigir, acredito que a gente ainda está na versão 2021 de atualização, então a gente não tem ainda uma atualização pós-2021, e aí o que isso significa? Fatos e dados de 2002 e 2023 não estão atualizados na ferramenta. Se a gente tem legislação recente, se a gente tem mudança regulatória, se a gente tem... Cara, uma pergunta, assim, a ChatGPT não sabe quem é o atual presidente do Brasil, o ChatGPT não sabe qual é a nova composição do Senado, porque a informação do chat é offline, ela está já registrada e ela foi registrada até o ano de 2021. Então, isso é muito importante de se notar, porque se a gente busca informações atualizadas, mais uma vez reforça a necessidade da gente ter profissionais presentes em toda a revisão. Toda a informação que é desenvolvida dentro do chat precisa ser revisada por profissionais que tenham conhecimento técnico para apresentar essa resposta. Então, cuidados que a gente precisa tomar, se incluir no comando indicações de informações precisas e atualizadas sobre o tema em questão. Então, então já que, por exemplo, a gente teve agora a sanção, né, do marco legal dos criptoativos e da criptoeconomia, e então eu não posso realizar interações relacionadas, por exemplo, ao marco legal da criptoeconomia, que data agora de dezembro de 2022, sim, você pode, mas você precisa primeiro contextualizar. Então, por exemplo, se você quer que o ChatGPT interaja com você para elaborar informações relacionadas, a gente precisa informar o ChatGPT, ensiná-lo. Então, encaminhar lá, colocar no chat, colar o marco legal, colar a regulação atualizada, e a partir dessa regulação atualizada que a gente ensinou ao chat, a gente começa a extrair interpretação desse texto, a gente começa a extrair comparações entre esse texto, essa regulação e outras regulações anteriores. Então, tudo que é elaborado no ChatGPT precisa, em alguma medida, também ser alimentado. A gente precisa alimentar a ferramenta para que ela traga de volta para a gente, extraia de volta essa resposta, essa informação, esse resultado, a solução. E cuidados necessários. Existe a limitação de informação do tempo, como eu falei, sobre o prazo até o qual a ferramenta se alimentou. Existem imprecisões, sim, na citação de lei e de doutrina. Então, a gente não está falando de uma ferramenta que entrega informações dentro de um nível acurado, máximo de precisão. Por isso, repito, a gente precisa da revisão técnica sempre, de todas as informações que são extraídas. E também o risco de, se a gente não conseguir realizar uma interação ótima com a ferramenta, da gente ter simplesmente redações genéricas para peças e documentos, que é o que pessoas que passaram a interagir com a ferramenta muito recentemente, sem esses cuidados de especificidade, acabam obtendo. E aí até desanima o profissional de continuar usando a ferramenta. Porque, poxa, eu fiz a solicitação desse contrato, dessa forma, desse jeito, assim, 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 e ele me entregou um contrato super genérico, que não me atende, que não tem as informações específicas que eu preciso para entregar esse contrato. É possível a gente elaborar o contrato, a gente elaborar a documentação jurídica de forma não genérica, de forma específica, de forma técnica, mas para isso a gente precisa alimentar a ferramenta de modo que ela nos devolva com aquilo específico que a gente precisa. E aí, agora, eu vou dar alguns exemplos para vocês dentro de diferentes tipos de contratos, tá? Diferentes tipos de documentos. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui para a Bline, se dá tempo aí da gente falar sobre esse tema e a gente continuar e depois abrir para pergunta. Estou vendo aqui que faltam 5 minutinhos.
E aí eu ainda tenho mais algumas informações aqui, mas só se o Fabrício me autorizar. A gente tem 5 minutinhos, deixa eu ver aqui. A gente tem 5 minutinhos, pessoal. Então, Tainá, acho que seria um pouco interessante a gente começar a abrir para as perguntas. Eu acho que tem um pouco sobre essa questão dos exemplos, né? Mas eu acho que é legal a gente deixar um espacinho para algumas perguntas e a gente tenta incluir aí esse tema dentro das perguntas que a gente tem, porque muitas já foram respondidas aqui pelo Dr. Rony, muitas perguntas sobre inteligência artificial que o Dr. Rony aqui já falou logo no início, você também citou alguns pontos. Eu acho que eu queria trazer aqui algumas perguntas que acho que ainda não foram citadas, e seria interessante a gente abordar. Podemos? Vocês que mandam também, tá, pessoal? Bom, pessoal, então vou fazer aqui 2 perguntas que são meio que uma só, tá? Mas aí eu vou pontuar aqui para as pessoas que perguntaram. Eu acho que é bem interessante este ponto, tá? A primeira é do Victor de César, que ele fala: quais os riscos de usar a plataforma? Haveria chances de plágio? E aí eu vou continuar com uma outra pergunta que também tem esse mesmo contexto, tá? Então, fala aqui, o Gustavo Fagundes diz: como lidar com a discussão em volta aos direitos autorais decorrentes das produções entregues pelo ChatGPT? Legal. Posso começar aqui e depois vocês complementam? Então, bacana. Primeiro, sim, há esse risco, tá? Como foi explicado aqui pela Dani e pela Tainá, e por mim no início, a resposta aos comandos da IA generativa, elas são oriundas de bases de dados de milhões de parâmetros, de informações dispostas na internet de uma forma geral, né? Então, há essa possibilidade, sim, não só de violação de direitos autorais, mas também de propriedade material, de uma forma geral, e também de direitos de personalidade, né, em si. Então, é muito relevante, em termos de governança corporativa, se você for utilizar isso dentro da sua empresa, profissionalmente, que da resposta gerada pela IA, você faça uma avaliação se aquilo potencialmente pode estar ou não violando determinados direitos autorais. E se for identificada uma eventual violação de direitos autorais dentro do ChatGPT, existe um canal de denúncias diretamente vinculado a uma legislação norte-americana, que é o DMCA, para takedown de violação de direitos autorais. Então, existe esse tipo de possibilidade dentro do ChatGPT, né? Agora, uma outra questão é sobre a possibilidade sua de exploração comercial daquilo que é gerado, né? Então, a partir do momento em que você dá os comandos, os prompts, e gera aquele conteúdo, no ChatGPT, ele fala que esse conteúdo pode ser explorado, inclusive para fins comerciais, por você, né? Então, existe essa permissão. Agora, como eu comentei, né, em outras plataformas como o Midjourney, se você usa a versão paga, ela também te permite você explorar comercialmente isso. Mas isso não veda que ela também explore comercialmente aquilo que você gerou para você mesmo, né? Então, é muito importante ficar atento aos termos de uso, e a gente vem trabalhando com diversos clientes nessas questões, justamente para proteger não só uma eventual violação que você pode estar cometendo, mas também a exploração daquilo que você criou para você mesmo, né? Fora essa questão do Data Loss Prevention que a gente comentou aqui, de não inserir nos prompts ali algo que possa violar um segredo empresarial da sua própria empresa. Legal. Obrigada, doutora Rony. Então, vamos para mais uma pergunta. Como o ChatGPT, do Luiz Santos, perdão, como o ChatGPT vai levar em consideração as novas mudanças, normas, decisões diárias dos tribunais e etc. Acho que a gente, né, não sei se o Vani também quer complementar depois, mas acho que a gente ainda não tem essas respostas, né, de que forma que os tribunais vão, né, utilizar. Eu acho que os tribunais, eles estão atentos, né, a gente já vê até em alguns outros países, por exemplo, na Filipinas tem notícias que o próprio tribunal já incorporou, aqui no Brasil a gente tem também que o TJ de Minas Gerais também tem ali uma inteligência artificial que está, né, assim, com o ChatGPT incluída, para análise de jurisprudências e ajudar os juízes e enfim, os operadores ali do direito dentro das secretarias a redigir, muitas vezes, textos e tudo mais. A gente já vê os tribunais se aproximando da tecnologia, muitas vezes, né, como a gente viu no TJ Minas aqui, incorporando um pouco essa tecnologia dentro das suas ferramentas, em outros países também, mas, ou seja, parece estarem abertos,
de que forma eles vão lidar, às vezes, com os casos que, às vezes, eventualmente vão chegar. Não sei se foi esse foco da pergunta. Eu acho que a gente ainda não tem notícias de nenhum caso que tenha tido a utilização ou indevida, e como é que vai ser o entendimento dos tribunais. Mas acredito que a gente tem leis, hoje em dia, já existentes, que amparam esse tipo de decisão. E só complementando aqui o gancho, Dani, o CNJ publica vários relatórios sobre o uso intenso de inteligência artificial pelos tribunais de uma forma geral, tá? Praticamente todo o poder judiciário ele já utiliza intensamente inteligência artificial. Se eu não me engano, em 2022 tinha sido publicado mais de 108 projetos dos mais variados tribunais com uso de inteligência artificial. Especificamente sobre ChatGPT, existe uma possibilidade, não há nada divulgado ainda, mas com certeza os tribunais estão trabalhando em cima desse assunto, assim como diversas empresas. Eu comentei rapidamente sobre o uso da API do ChatGPT. Ou seja, atualmente é possível que empresas e tribunais, órgãos da administração pública, utilize toda a tecnologia do ChatGPT com uma base de conteúdo curada internamente. Então, é factível que empresas e tribunais implementem a tecnologia do ChatGPT de forma não aberta, com conteúdo curado, por exemplo, de decisões judiciais para as mais variadas finalidades. Tá? Esse tipo de aplicação via API, desde 1º de março de 2023, isso não é compartilhado para modelo de treinamento para terceiros. Ou seja, existe uma proteção aí de todo o conteúdo que é consumido pela IA nesse tipo de aplicação. Tá? Então, para mim, é uma tendência irreversível. Provavelmente os tribunais passarão a estudar e aplicar rapidamente isso também. Legal, obrigada, doutores. Bom, eu vou fazer aqui mais 2 perguntas em uma, né, que é o mesmo contexto, e é uma pergunta que sempre que falo de ChatGPT eu escuto muito, né, sobre o futuro da advocacia, mas vamos lá. Guilherme Góes pergunta: as substituições de profissões pela tecnologia constante, a advocacia no futuro não muito distante pode ser uma delas? Em seguida, a gente teve aqui uma também do João Borges, que fala: quanto a essa inovação no mercado jurídico, voltado à questão de empregos, quais os riscos do ChatGPT traz quanto à diminuição de necessidade da mão de obra humana? Exemplo, antes precisava de 5 pessoas para uma atividade, e com o ChatGPT e IA precisa apenas de uma. A gente entra no âmbito das profissões e foi o Tiago e mais quem? O João Borges. Tiago e João. Bom, a pergunta de vocês é a tendência, como o Pablini vem escutando, a gente tem se assustado, né? Porque é um admirável mundo novo e tecnologias sempre no pós-revolução, quarta revolução industrial, se apresentam de uma forma extremamente acelerada, com um nível de liquidez e de exponencialidade do desenvolvimento muito alto, e de forma inexorável, de forma irreversível, muitas vezes. Mas, João e Tiago, um dos pontos que eu reforcei aqui durante a minha apresentação, e eu acho que é importante reiterar, é que existe uma habilidade muito específica e que até aqui, dentro da educação, né, do nosso formato de educação, não foi tão bem direcionado, e que agora, a partir dessa nova era em que a quarta revolução chega de uma forma tão prática, tão usual, né, e a inteligência artificial capitaneia esse movimento, que é a gente entender que o que é produzido, o que é desenvolvido pela inteligência artificial, o que é produzido por essas tecnologias, são uma apresentação dos dados coletados, dos dados processados, transformados em informação útil conforme a nossa demanda. Então, ter clareza disso, de como essa informação ela é apresentada, extraída, e a gente sair daquele papel que é condicionado dentro do mundo jurídico, de nós sermos meros leitores e intérpretes de regulações e legislações com um conhecimento técnico muito forte, mas sem as outras habilidades, e sobretudo a habilidade da criatividade, a habilidade da humanização. Eu vejo a reintrodução desse movimento como uma possibilidade, uma abertura para reumanização, para recolocação do profissional do direito dentro do mundo dos negócios, dentro da economia, dentro do mercado, porque a gente precisa sair dessa caixinha de meros conhecedores técnicos
para sermos propositores dentro dos negócios, dentro do desenvolvimento econômico do Brasil e do mundo. Então, e essas novas tecnologias, elas vêm para complementar o conhecimento de modo que a gente não precise mais se robotizar para... Nossa, eu tenho lembrança, assim, na faculdade, de ter que decorar e depois, e rápido, né, para não esquecer. Não posso esquecer, não posso fazer mais nada, que eu não posso esquecer essa informação aqui, porque eu preciso colocar isso aqui no papel para poder ser bem avaliada. Então, isso talvez não seja mais a nossa prioridade. Talvez a nossa prioridade seja desenvolver habilidades de reflexão, habilidades de pensamento crítico, habilidades até mesmo de conhecimento filosófico do direito, para a gente conseguir debater questões muito relevantes. O Rony entrou muito pouco, assim, eu gostaria até de ouvir mais sobre isso, mas o debate ético sobre esse tema. Então, em que medida a informação que é extraída dessa ferramenta, ela pode ser reaproveitada e reutilizada, e como que a gente cita, por exemplo? Porque eu já peguei informações do chat que eu sei claramente, por exemplo, que eram de determinados autores, de determinados acadêmicos, mas não existia citação. Então, como que a gente faz esse reconhecimento e a gente aproveita a informação que está ali disponibilizada de uma forma ética, de uma forma correta, e a gente utiliza o que tem de nós, né, o que a gente tem a contribuir para a sociedade, né, como profissionais do direito, não apenas como tecnicistas. Ok, obrigada. Fabrício, posso só fazer aqui, só assim, reforçando a minha opinião, eu citando aqui o professor Richard Susskind, ele falava há mais de 15 anos atrás, né, se seria o fim dos advogados tecnologia, né, e ele cita uma frase que eu acho que ela é muito atual para o momento que a gente está vivendo, né, o resumo é que não vai ser o fim dos advogados, mas talvez a substituição do perfil dos advogados tradicionais, né, então a gente está aí, muito como a Tainá falou, num momento talvez de mudança do perfil de habilidades dos advogados, inclusive talvez um momento de mudança da formação desses advogados lá, né, nas bases que vão chegar nesse novo mercado. E só pegando o gancho aqui da pergunta da Tainá também sobre ética e transparência, vale a pena navegar profundamente dentro do site da própria OpenAI sobre diversos documentos e artigos acadêmicos. A OpenAI, inclusive, disponibiliza numa ferramenta uma sugestão de modelo de transparência quando o conteúdo é criado em colaboração com o ChatGPT, ou seja, a forma de se pronunciar, porque uma das questões de maior transparência que se exige é que, obviamente, aquele que está interagindo com a IA saiba efetivamente que ele está interagindo com a IA ou que aquele documento foi produzido com alguma ajuda da IA também. Então, é muito interessante navegar pela própria OpenAI, tem inúmeros documentos interessantes ali. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, como eu falei, muitas perguntas já foram respondidas durante, né, o webinar aqui no conteúdo, né, dito aqui pelos palestrantes, então a gente vai aqui encaminhando para o encerramento. Eu quero muito agradecer ao Dr. Rony, à doutora Daniele, à Tainá. Eu tenho certeza que a nossa audiência esperava muito por este conteúdo e aprendeu muito também com eles. Foram, acho que, informações aqui valiosíssimas e super relevantes para o mercado jurídico. Então, quero agradecê-los por terem aceitado este convite e ministrado este webinar com tanta maestria sobre o tema. Muito obrigada. Agradeço a todos pela participação neste webinar. Informo que essa gravação ela vai ser disponibilizada no site da Thomson Reuters em alguns dias. Então, vocês podem lá ver e rever novamente, divulgar nas redes sociais também. Compartilhar, acho que esse conteúdo tão rico é importante para o mercado. Pessoal, muito obrigada e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.